Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Nós vamos ler o versículo 1. Antigo Testamento, tá bom? No Antigo Testamento você vai encontrar. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler. Versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande homem era leproso. Versículo de número 2. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado presa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Glória a Deus. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Pai querido, amigo Espírito Santo, nós precisamos ouvir a tua voz essa noite. Eu me coloco apenas como um instrumento, eu me coloco apenas como um vaso, onde o Senhor tem total liberdade, Deus, em através da minha vida, Pai, falar aos nossos corações. Jesus, Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar, alimenta nossa alma, o nosso espírito, Pai, que nós possamos, ó Deus, ter daquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Eu repreendo todo o ataque de Satanás, ó Pai, nas mentes, nos corações, que quer roubar a Tua palavra, a Tua semente, Deus, que seja, Pai amado, repreendido, neutralizado todo o ataque do diabo, e que nessa noite, Pai, o Senhor venha transformar a nossa vida pelo poder da Tua palavra. É isso que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. A igreja diz amém para Jesus. Você pode dar um aplauso bem bonito para Jesus? Pode sentar, tá bom? Glória a Deus. Tem uma palavra que Deus colocou no meu coração ainda por essa tarde. Eu quero trazer ela para você essa noite. O texto que nós lemos aqui, apaga essa luz aqui, Ney. O texto que nós lemos aqui, que é 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 3. Eu vou ler nessa tradução aqui novamente. Diz assim: Naamã, capitão do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este homem, herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. É uma palavra conhecida. Aqui quase todos já ouviram sobre o comandante do exército da Síria chamado Naamã. A Bíblia traz algumas coisas sobre esse comandante. E a Bíblia fala que ele era um homem valente, um homem valoroso, um homem respeitado, tanto dentro do seu quartel-general como perante a sociedade. Em outras palavras, ele era um homem honrado em sua época. Eu acho interessante esse texto, o versículo 1, que ele termina dizendo assim, depois de dar todas essas qualidades para Naamã, o versículo termina dizendo, porém, ele era leproso. Porém, ele era leproso. Aí alguém pode se perguntar assim, pastor, porém ele era leproso? Depois da Bíblia dar tanta qualidade para esse homem, o que significa essa frase? Porém, ele era leproso, pastor. Só para você se atentar e entender para a questão de informação.
Nós estamos aqui diante de uma doença que poderíamos se assemelhar à doença que nós vivemos aí há 2 anos atrás, que ainda está por aí, tá bom? Ainda não acabou, que é o Covid. Pode se assemelhar por quê? Porque a pessoa que contraía lepra, ele era imediatamente, e quando ele já estava em um estado avançado, ele era imediatamente afastado do convívio social. Ele era colocado, no tempo de Jesus, tinha um local chamado leprosário, um local, uma aldeia, onde morava somente pessoas que tinham essa doença chamada lepra. Então ele era excluído, tá bom? Nós podemos entender que Naamã aqui, ele não estava ainda no estado avançado, até porque ele estava tendo convívio social, mas ele estava leproso, e a lepra estava começando. Uma hora ou outra, sabe o que ia acontecer com Naamã? Ele ia perder a patente de comandante, ele ia perder a família, ele ia perder a esposa, filhos, ia perder os amigos, ia perder tudo, por causa dessa doença chamada lepra. A Bíblia fala que esse exército da Síria era um exército muito poderoso. E um certo dia, eles invadiram Israel. Invadiram Israel como um costume da época. Era costume, o exército mais forte invadia o exército mais fraco e tomava os seus rebanhos, tomava a sua riqueza, levava as suas mulheres presas, os seus filhos presos para junto de si. E nós estamos aqui diante agora de uma invasão. Pastor, de uma invasão do exército da Síria contra o exército de Israel. E nessa invasão, por esse versículo que nós estamos lendo aqui, que é o versículo 2, diz que: e saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Então entenda aqui o panorama que nós estamos aqui criando. O exército da Síria, eles entram em Israel, como de costume da época, leva riquezas, bens, gado, tesouros. E aqui nesse versículo, a Bíblia está dando ênfase que eles levaram uma menina presa, para ser empregada, para ser serva, para ser escrava da mulher de Naamã. E nessa noite, eu não quero me aprofundar tanto em Naamã. A história dele é muito bonita. Mas existe alguém aqui nessa história que, se não fosse por essa menina, Naamã jamais alcançaria a cura da sua lepra. Jamais alcançaria o seu milagre. E olha que nós estamos falando, quero que você entenda isso. Nós estamos falando de uma menina que foi tirada do meio da sua família. Ela foi pega como escrava. Ela não foi porque ela queria. Ela não foi de boa vontade. Arrastaram ela prisioneira para a Síria. Alguns estudiosos falam que os pais dessa menina, o exército da Síria matou. A cidade que essa menina morava, o exército da Síria destruiu. Essa menina que eu quero aqui trazer para nós essa noite, vou ser bem sincero com você, ela teria todos os motivos para ser uma pessoa frustrada na vida. Ela teria todos os motivos para ser uma delinquente. Se hoje você for conversar, por exemplo, com uma pessoa que está no mundo da marginalização, um drogado, um jovem de 14, 15 anos, existe muitos que eles falam assim: sabe por que eu estou nessa vida? Por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por uma desestrutura familiar, ainda mais na vida dos jovens.
Alguns geram uma revolta no seu coração, uma revolta pela situação que está passando, e vão fazer coisas erradas no mundo. Essa menina tinha tudo para ela virar uma menina revoltada. Ela tinha saído do meio da sua família sem querer, estava agora numa terra estrangeira, em um lugar que ela não conhecia ninguém, e por último, ela era escrava, era empregada. Mas eu quero que você entenda algo nessa noite, no nome de Jesus. Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus de propósitos. O nosso Deus, Ele é um Deus que, muitas das vezes, nós não entendemos o agir dEle na nossa vida. Deus, Ele tem as suas formas de trabalhar, e não cabe a nós ensinarmos como Deus trabalha. Mas quando nós olhamos na Bíblia, nós percebemos que Deus, Ele trabalha de uma forma que às vezes o homem não queria que fosse daquele jeito. O homem não queria que fosse daquele jeito. Por exemplo, tu pega um José na Bíblia, o José governador. José governador, aquele que foi o administrador de toda a riqueza de Faraó. E pelas mãos dele, toda a terra foi suprida. Mas se tu pegar a trajetória de José, você vai começar a identificar cada coisa que Deus, entenda isso, Deus permitiu que José passasse. Deus permitiu que José fosse preso. Deus permitiu que José fosse acusado de assédio. Deus permitiu que José fosse vendido pelos seus irmãos. Deus permitiu que José fosse jogado dentro de um calabouço, de uma cisterna. Aí no final da história, em Gênesis, lá pelo 45, o José, ele entende, ele fala assim: agora eu entendo, e até foi necessário eu passar por tudo aquilo que eu passei, para que hoje Deus me colocasse nessa posição, e eu pudesse ser bênção para todos aqueles que estão agora no mundo. Então eu quero que nós possamos entender algo sobre Deus. Nós não devemos entender Deus. Se alguém aqui tentar entender Deus, não vai conseguir, até porque Deus, ele não é gente. Deus, ele não trabalha como o homem. Mas uma coisa que eu entendi um certo tempo da minha vida, ainda mais quando o apóstolo Paulo, ele cita um versículo que diz dessa forma: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor Jesus. Pastor, todas as coisas E se eu te dissesse essa noite que tem algumas coisas que às vezes nós passamos na nossa vida, e é o próprio Deus permitindo que nós passamos por isso, para que nós possamos ser canal, ser instrumento de Deus na vida de algumas pessoas. Em outras palavras, uma coisa que eu entendi um certo tempo na minha vida, um dia as mulheres fizeram um culto chamado, o tema do culto era curadas para curar. Curadas para curar. E dentro desse tema, elas levavam que existem situações que você passa hoje, e às vezes você não pode nem entender. Mas essa situação que você passa hoje pode se tornar uma experiência, para que lá na frente você se torne instrumento de cura na vida de alguém que vai passar pela mesma situação que você passa hoje. Você consegue entender que às vezes Deus, ele nos dá experiência para que lá na frente nós possamos ser canal, nós termos autoridade para ensinar e para falar sobre certo assunto. Por quê? Porque nós já passamos por aquilo. É igual, por exemplo, alguém que passa uma turbulência no casamento e logo após essa turbulência passa. Algum dia você vai se deparar com alguém que está passando uma turbulência no casamento, e você vai ser canal de bênção para ensinar essa pessoa e fazer aquilo que Deus te deu como orientação no tempo que você passava. E isso vai fazer com que essa pessoa, ela seja abençoada através da tua vida. Uma coisa que eu quero que nós possamos entender essa noite: nós temos que ser instrumento de cura
na vida das pessoas, independente da situação a qual nós estejamos passando. Nós temos que ser instrumento de bênção na vida das pessoas, independentemente do momento aonde nós estamos passando. Nós estamos diante de um personagem da Bíblia que ela tinha tudo para ela dizer assim: eu não ajudo ninguém, eu não faço nada por ninguém, eu não aconselho ninguém. Ela tinha tudo, todos os motivos para ela não ser agente de cura na vida de alguém. Mas no dia que ela soube que Naamã estava leproso, ela foi a primeira pessoa a levantar a sua voz e ser um instrumento de cura na vida daquele homem. Eu quero que nessa noite nós possamos trazer alguns princípios aqui. Como eu posso me tornar um instrumento de cura? Pastor, como é que eu posso me tornar um instrumento de cura na vida de alguém? Entenda aqueles princípios que nós conseguimos achar aqui em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Para se tornar um instrumento de cura, quero que você me acompanhe no nome do Senhor Jesus. Entenda isso. Para se tornar um instrumento de cura na vida de uma pessoa, primeira coisa que você tem que entender, de acordo com esse princípio: seja uma bênção no lugar aonde você está. 2 Reis, capítulo 5, versículo 2. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado preso uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Entenda isso. Pastor, eu ser uma bênção no lugar aonde eu estou Nós estamos diante de uma menina que a Bíblia está falando aqui que ela servia. E não servia de má vontade, não. Servia da melhor forma possível a mulher de Naamã. Uma coisa que nós temos que entender: os lugares aonde Deus nos coloca, sempre Deus tem algum propósito. Tem algumas pessoas aqui que às vezes Deus pode ter te colocado em certos lugares, certas empresas, algum lugar, algum curso, ou em algum círculo de amizade. Deus pode ter colocado você em algum lugar. Mas eu quero que você entenda que todo lugar que Deus te colocar tem um propósito. Se Deus te colocar em uma empresa, pode ter certeza, existe alguém que Deus quer alcançar lá através da tua vida. Se Deus ele trouxe alguma pessoa para se aproximar de você, pode ter certeza, aquela pessoa está precisando ouvir aquilo que vai sair da tua boca. Nós temos que, como crentes, ser servo de Deus. Se você é servo de Deus, você tem que entender isso. Como crente, nós temos que entender que em todo lugar aonde eu estiver, e eu quero que você grave isso, independente da situação que você esteja passando. Vou repetir. Independente da situação que você esteja passando, você tem que ser uma bênção, tá bom? Pastor, ser uma bênção Você pode estar passando pelo processo da enfermidade. Você pode estar passando por uma dificuldade financeira, uma dificuldade na família, em qualquer outra área que exista. Mesmo você passando por dificuldades, mas se você é servo de Deus, o lugar aonde você está, ele tem que ser uma bênção. Nós estamos diante de um exemplo muito bem claro, de uma menina presa, escrava, que tinha todos os motivos para ser rebelde, para não servir, todos os motivos para falar assim: não faço nada por você, mulher de Naamã, nem por você, Naamã, porque vocês entraram na minha aldeia, mataram os meus pais, roubaram a minha família, o que eu vou aqui fazer de bondade? Não, ela tinha todos esses motivos, mas ela não pensou dessa forma. Ela mesmo presa e escrava, ela era um canal de bênção naquele lugar. Pastor,
Para mim se tornar um instrumento de cura, pastor, para mim se tornar um instrumento de cura, o que eu tenho que entender segundo Reis, capítulo de número 5, pastor? Olha aqui, eu quero te passar essa noite que você tem que ser um instrumento de cura. O que eu tenho que fazer, pastor? Para ser um instrumento de cura, não deixe abalar com as decepções da vida. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 3. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria. Não deixe se abalar com as decepções da vida. Mesmo essa menina tendo todos os motivos para estar abalada, quando ela ouviu falar que o seu senhor, chamado Naamã, estava leproso, ela olha para sua senhora e diz esse versículo: ô minha senhora, se o meu senhor Naamã procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Você está entendendo que essa menina, ela não olhou para o momento que ela estava passando? Essa menina não olhou para a dificuldade que ela estava passando? Essa menina não olhou para trás e falou assim: não, eu tenho um passado problemático, eu tenho um passado ruim, então eu não posso hoje ser um canal, ser um agente de cura na vida de alguém, porque o meu passado, ele me condena. Eu quero que nós possamos entender nessa noite, no nome do Senhor Jesus, que independente do teu passado, independente daquilo que você passa hoje, independente se você está passando ou não por dificuldade, eu quero que em nome do Senhor Jesus, você se torne uma boca profética na vida daqueles que precisam ser curados da sua lepra. Se tu pega a Bíblia Sagrada e você traz a analogia do que significa ser uma pessoa leprosa hoje em dia, sabe o que a Bíblia ela nos traz, essa analogia? Que a lepra ela simboliza o pecado. Pessoas que vivem uma vida na prática do pecado, elas estão leprosas espiritualmente. E a lepra, como no tempo aqui de Naamã, não tinha cura. As pessoas morriam dessa doença. E hoje em dia, quantas pessoas estão morrendo de lepra lá fora? Estão morrendo com a doença do pecado lá fora. Não é uma, não é duas, mas são milhares de pessoas. E eu quero que nós possamos entender nessa noite, no nome de Jesus, é que essas pessoas que estão leprosas lá fora, elas precisam ouvir da nossa boca uma direção. Elas precisam ouvir da nossa boca que existe um Deus que cura. Elas precisam ouvir de nós que existe um Deus que perdoa. Elas precisam. Mas sabe o que acontece? Que os servos, as servas de Deus, nós estamos diante de pessoas leprosas, vivendo num mundo do pecado. Mas em muitas das vezes nós nos calamos e não nos mostramos a direção para essas pessoas. Isso é errado, pastor, com certeza. Se você se colocar hoje na posição, independente daquilo que você passou ou está passando, mas na posição de dar direção para aqueles que hoje estão vivendo no pecado, eu quero te ensinar essa noite. Pastor, como é que eu dou direção para aqueles que estão leprosos lá fora, vivendo no mundo do pecado? Existe a cura da lepra hoje. Existe a cura do pecado hoje. Pastor, qual o nome desse remédio? Qual o nome dessa cura? Jesus Cristo é o nome dessa cura. Quando eu e você falamos do remédio chamado Jesus, e falamos que esse remédio tem poder para curar toda e qualquer enfermidade, lavar o homem do pecado, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos sendo o instrumento de cura na vida de pessoas.
Mas eu quero que você não deixe pessoas enfermas passarem pela tua vida sem você ser instrumento de cura. Não deixe. Se você algum dia ter a oportunidade de aconselhar alguém que está passando por um momento de crise no casamento, faça. Porque se você não fizer, sabe quem vai dar conselho para essas pessoas? O mundano, o ímpio, o macumbeiro, o feiticeiro. E o conselho do ímpio, ele é totalmente diferente do conselho da Bíblia. Se você pegar alguém que está passando por uma situação difícil e colocar ele para sentar com o ímpio, os conselhos do ímpio desgraçam a vida das pessoas. Mas o crente, ele tem a palavra certa e correta. Eu e você temos a palavra temperada. E por que nós não podemos usar para dar orientação para essas pessoas? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa menina aqui não se deixou abalar pela situação que ela estava passando. Nós podemos aprender esse princípio aqui, tá bom? Para ser instrumento de cura, pastor, que nós podemos aprender aqui em 2 Reis capítulo 5. Para mim ser um instrumento de cura na vida de alguém, entenda isso. Entenda que Deus usa pessoas fracas e simples, tá? O versículo 2 diz assim: uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Nem nome a Bíblia deu para essa menina. Não se sabe nem o nome dela. A Bíblia fala, é uma menina. Sabe quem essa menina é aqui? Uma improvável que nós encontramos na Bíblia. Não é somente ela, mas a Bíblia é um livro de improváveis. A Bíblia ela não é um livro de pessoas fortes, não. A Bíblia é um livro de pessoas que, na sua fraqueza, acharam força em Deus. A Bíblia é um livro dessa forma. Se você pegar os personagens da Bíblia, você pega cada personagem improvável. Cada pessoa que se fosse por currículo, se fosse na época de Jesus, falasse, olha, vamos mandar currículo para ver quem vão ser os escritores da Bíblia, ou qual vai ser os personagens que vai aqui. Pode ter certeza que quase nenhum personagem da Bíblia teria currículo para ter o seu nome escrito aqui. Por quê? Porque são improváveis. São pessoas fracas. Tu pega um Moisés na Bíblia, quando você olha a história de Moisés, tu vê o grande líder que conduziu mais de 2 milhões de pessoas no deserto. Mas um homem que uma hora ou outra ele ficava falando, eu não sei falar. Eu sou gago. Eu não sei falar, Deus. Como é que o Senhor vai me usar uma pessoa que não sabe falar? Aí Deus vai lá e capacita Moisés, e Moisés, ele se torna esse grande líder que nós vemos aqui na Bíblia. Pessoas como, por exemplo, Gideão. Quando Deus propõe o desafio dele ser aquele que libertaria Israel da mão dos midianitas, o Gideão, ele dá uma desculpa, quem sou eu? O menor da tribo. O Senhor errou, Deus, só pode ter errado. Só pode ter errado. Não, Gideão, é você mesmo. Aí o Gideão agora, um improvável, alguém fraco. Porque eu quero que você entenda isso. Nós somos fracos, pastor? Somos. Nós encontramos força em Deus. Essa é a verdade. Mas um Gideão agora fraco, que encontra força em Deus, com 300 homens, ele derrota um exército inimigo de 21 mil soldados. Como é isso, pastor? Um improvável, ninguém dava nada por ele. É um Davi, onde o profeta Samuel chega para ungir o novo rei de Israel, manda Jessé trazer todos os filhos. E Jessé na sua cabeça fala, o Davi vai ser o último, por quê? Com certeza não é ele, né? Vai ser o último. Vou nem chamar Davi por agora, vou deixar para chamar depois. Com certeza vai ser um dos 6 aqui. E começa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Irmão, cadê? Não tem mais não? Porque Deus não confirmou nenhum. Samuel fala para Jessé. Aí Jessé fala, tem um ali que eu não dava nada por ele. Um improvável. Alguém que
Eu, Jessé, pai dele, conheço ele, fica cuidando de ovelha lá no campo. Manda chamar Davi. Quando Davi entra pela porta, o Espírito do Senhor fala para Jessé: é ele, unge ele, porque esse será o novo rei de Israel. Um cara improvável. Quando eu olho para a minha vida, ser bem sincero com você, eu olho para a minha vida e eu me sinto, e eu sou um improvável. Porque eu não nasci, por exemplo, em berço evangélico. Costumo falar que eu não sou filho de profeta. A minha criação foi uma criação mundana. Aprendi a beber com o meu próprio pai. Vi meus pais separados com 11 anos de idade. Tive todas as oportunidades da vida para me enveredar para o mundo das drogas. Tive todas as oportunidades para me acabar. E é claro que, pelo fato de eu não ter me enveredado pelo mundo das drogas, não é mérito meu. Porque eu sei muito bem que se não fosse Jesus, Ele ter me alcançado, se não fosse Jesus ter se interferido no meu caminho, me dado a oportunidade de tê-lo aceitado, a minha história hoje seria outra. Mas Jesus viu algo em mim que eu mesmo não tinha visto. Jesus viu uma capacidade em mim que eu não tinha visto. E eu quero que você entenda essa noite isso. Deus, Ele vê algo na gente que às vezes nós nem sabe o que é, mas Deus, Ele está vendo. Deus, Ele está vendo. Pessoas simples e humildes. Pessoas que podem falar assim: pastor, nem estudo eu tenho. Mas é você que Deus, Ele quer usar. É você que Deus, Ele quer falar através da tua boca. Você não pode saber fazer conta de vezes, dividir. Mas eu quero te ensinar, te falar uma coisa essa noite. Se você se colocar na posição aonde Deus quer que você esteja, você vai se tornar um instrumento de cura na vida de pessoas. E Deus, Ele quer trabalhar na vida dos improváveis. Deus, Ele quer. Nós vemos pessoas que hoje servem a Deus aqui nessa igreja. E eu sei muito bem, porque eu conheço, que a família estava desacreditada. Que nunca ninguém pensou que essa pessoa um dia seria um homem ou uma mulher de Deus. Porque a sua vida era estar nos bares da vida bebendo. Aí você olha hoje, a pessoa servindo a Deus. Deus restaurou a família. Está bem casado, está com filho, está com filhas, servindo ao Senhor, prega a palavra. O que é isso, pastor? É os improváveis que existem no mundo. Deus, Ele tem isso, de achar pessoas que são improváveis, para que essas pessoas sejam canal de bênção, sejam instrumentos de cura na vida de pessoas. E eu quero que nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Entenda, Deus usa pessoas fracas e simples, porque pessoas fracas, quando se colocam na mão de Deus, aí sim, você se torna poderoso e poderosa, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então, não fique pensando, quem sou eu para que Deus possa me usar? Não, você é fraco, você é simples. Mas se colocar na presença de Deus, você vai ser um instrumento de cura na vida daqueles que precisam, tá bom? Quantos querem ser esse instrumento de cura? É isso que Deus, Ele tem para nós. Pastor, o que nós podemos aprender também, pastor, aqui, para ser um instrumento de cura na vida de uma pessoa? Olha só o que é essa menina. Para ser um instrumento de cura, declare palavras de esperança. O mesmo versículo. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Declare palavras de esperança.
foi o que essa menina fez. Se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Israel, com certeza o meu Senhor seria curado. Entenda algo essa noite em nome de Jesus. Você tem que se colocar em um lugar de abençoador. Por quê? Porque você é servo de Deus. Eu quero que nós possamos entender algo essa noite. Pelo fato de nós sermos servos de Deus, pessoas, quando chegarem perto de nós, elas não têm que sair da nossa presença mais tristes ou mais desmotivadas que quando elas chegaram. Se alguém chega perto de você para conversar e sai mais triste, mais desmotivado, pode ser que você não tenha o Espírito de Deus. Você não tem a sabedoria de Deus. E eu quero que você possa entender essa noite, em nome de Jesus, que eu, como servo de Deus, tenho que ter palavras de esperança. Alguém chega para falar de morte para mim, eu vou falar de vida. Alguém chega para falar de enfermidade para mim, eu vou mostrar a cura. Alguém fala de destruição, eu vou falar de vitória. Alguém fala de derrota, eu falo que nós podemos conquistar. Essa tem que ser as palavras que saem da boca de crente. Não aceite, coloque isso no teu coração. Não aceite pessoas sair da tua presença mais tristes e mais desmotivadas. Eu conheço pessoas que se tu passar 10 minutos conversando com essas pessoas, tu se mata logo após a conversa. Tu se joga da ponte. Por quê? Porque a palavra... E estou falando de ímpio, não estou falando de crente, tá bom? De crente. Pessoas que param para conversar com o carroceiro, até o cavalo chora. Pessoas que não têm uma palavra de esperança. Pessoas que em tudo veem só problema. Eu quero que no nome do Senhor Jesus você sempre entenda isso. Pastor, eu sou servo de Deus cheio do Espírito Santo. Então, você é instrumento de cura na vida de alguém. Quando alguém chegar para reclamar para você, não ajude a pessoa a reclamar. Porque eu sei que tem pessoas que quando chega alguém para falar alguma lástima, aí você começa, é mesmo, é verdade. Não, é isso mesmo. Vou contar uma lástima também aqui. E o servo e a serva de Deus não tem que ter essa postura. A minha postura e a tua postura é quando alguém chegar falando de problema, peça. Eu em muitos momentos, isso aqui muito crente faz também. Mas quantas são as vezes que quando eu vou ouvir algum problema, alguma dificuldade de alguém, antes de falar, eu estou orando aqui e pedindo, Senhor, Espírito Santo, me dá a palavra certa para me falar para essa pessoa. Espírito Santo, me dá a palavra certa e correta e a sabedoria para falar para essa pessoa. Então seja uma pessoa que ore. Mas eu quero que no nome do Senhor Jesus, a tua boca seja uma boca para falar palavras de esperanças. Eu acho legal quando a Bíblia ela fala que você não pode de uma boca jorrar água amarga e água doce. A boca ela não pode ser usada para abençoar e ao mesmo tempo amaldiçoar. Existe um texto na Bíblia, lá em Tiago, que ele fala assim: a boca, que é a língua, ela tem poder para abençoar e ela tem poder para amaldiçoar. Aí o versículo continua dizendo: aqueles que entendem isso, comem do seu fruto. Aqueles que entendem que a boca tem poder para abençoar e a boca tem poder para amaldiçoar. Aqueles que entendem isso, a Bíblia fala, comem do seu fruto. Se eu perguntasse essa noite, você quer comer maldição ou quer comer bênção? Todos querem comer bênção. E você então tem que entender que essa boca que está aí em você, ela é uma boca profética. Ela é algo que Deus colocou na tua vida, que tem o poder para dar direção tanto para você como para outros. Se você entender que a boca ela tem poder para dar direção para a tua vida,
Pastor, dar direção para a minha vida é. Você hoje pode ser uma pessoa desempregada, andando de pé. Uma pessoa que, se alguém olhar e falar assim, não tem nenhum currículo, no teu currículo não tem nenhuma qualificação para você ser um grande empresário, para você ser um grande funcionário de uma empresa, porque tu não tem qualificações para isso. Mas saber que você consegue mudar a trajetória da tua vida através das palavras? A Bíblia fala que a nossa língua é como um leme de um navio. O apóstolo Paulo pegando como ilustração aqueles navios de caravela, que na época não tinha motor ainda, que eles colocavam uma grande cortina que se chama caravela, e aquela cortina, para onde o capitão ali apontasse ela, né, dependendo ali do vento, o navio seguia. O capitão queria que o navio fosse para a direita, ele só ia lá e mexia lá no leme, lá na caravela, lá no barco chamado caravela. Ele apontava, e quando ele apontava, o vento batia e levava o barco para a direita. Queria ir para a esquerda, apontava lá, o vento batia e ia para a esquerda. A Bíblia fala que a língua tem esse poder para dar direção à nossa vida. Dá direção. Eu quero te mostrar essa noite, se a língua, que é a palavra de esperança, tem poder para mudar a tua vida. Eu até penso que algumas vidas não mudaram porque não creem nisso. Não creem nisso. Eu falava quinta-feira, agora passada, lá na igreja sede, sobre esse poder da palavra que surtiu um efeito na minha vida. E eu contava algo que eu já contei aqui, que um certo dia eu cheguei na minha casa, e a minha casa sem reboco nas paredes, minha casa com aquele chão vermelho, sem áreas na frente e atrás. E eu cheguei na minha casa com a minha esposa uma certa noite, um certo irmão, e eu comecei a orar. E eu lembro que as palavras que eu liberei da minha boca era essa: Deus, eu quero liberar reboco sobre essa parede. Senhor, eu quero liberar uma palavra de uma geladeira bem aqui. Aí eu fui nos quartos falando, eu quero liberar os ar-condicionados aqui, em nome de Jesus. Eu libero uma palavra de uma área construída aqui, de outra área construída aqui. E foi liberando palavras proféticas. Sabe qual foi o resultado disso? Eu olho hoje e vejo que a minha boca deu direção para a minha vida. E eu tenho hoje aquilo que um dia eu profetizei. E eu quero que você entenda, a Bíblia fala, se você entender que existe esse poder, você vai comer do fruto. Tem pessoas que quando eu dou esse conselho falam que eu sou louco, mas se você quiser ser abençoado, faça isso. Eu faço continuamente, uma vez ou outra eu já fiz isso que eu vou te dar como conselho hoje. Chegue hoje na tua casa, olhe para aquela pessoa que está na frente do espelho e não se assuste. Brincadeira. Mas vai ser você que você vai ver. Aponte o dedo para aquela pessoa e comece a profetizar palavras de bênção. Pastor, o senhor já fez isso? Não uma, mas dezenas de vezes. Eu olhar na frente do espelho e declarar palavras de bênção sobre a minha vida. E hoje eu recordar de algumas palavras que eu lancei lá na frente do espelho e ver elas hoje como uma realidade na minha vida. Então não é loucura você chegar e profetizar, você entender que a boca tem poder para dar direção para a tua vida. Então vai lá, fala: rapaz, tu é um cara que tem um casamento muito abençoado, né? Tu tem filhos muito abençoados, tu tem um emprego muito abençoado, tu é um homem de Deus. Aí tu vai colocando aquilo que o teu coração almeja. Pastor, isso dá certo? Na minha vida deu certo, e na vida de muitas outras pessoas, tá bom? Muitos outros crentes também deram certo. Por que não pode dar certo na tua vida? Só não dá certo se você não crê. Porque quando a pessoa não crê, você já está com o projeto falido. Se você não crê, pode saber, Deus não vai trabalhar no teu projeto, ele já está falido, porque faltou-lhe fé.
Você olha na Bíblia e fala que, você olha na Bíblia e vê, quando a Bíblia fala sobre fé, até para tu se aproximar de Deus, até para tu sentar numa cadeira como essa que você está sentado aí, pela Bíblia Sagrada você tem que ter fé. Se você não tiver fé, pode ter certeza, Deus ele não vai corresponder a alguma palavra tua. Porque Deus não trabalha dentro da incredulidade. A Bíblia fala, todos aqueles que se aproximam de Deus têm que se aproximar com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus ele trabalha dentro da fé. Se você não tiver fé, se você não crê naquilo que Deus pode fazer sobre a tua vida, Deus não fará. Pode ter certeza disso. Então, em nome do Senhor Jesus, tenha na tua boca palavras de esperança. Seja aquela pessoa que eu conheço, pessoas assim, e as outras até falam a respeito, porque o legal é quando alguém dá testemunho da outra pessoa. Porque você dá testemunho de você mesmo, é legal, muito legal. Mas quando alguém olha para você e fala, cara, é uma menina de Deus. É um menino de Deus. Cara, é um exemplo de pai, é um exemplo de esposo. Pense numa mulher que quando você chega para conversar com ela, não fofoca da vida de ninguém, mas só fala as coisas de Deus. É bom quando alguém testemunha isso através da tua vida. E eu conheço muitas pessoas que quando você chega para conversar, você sai mais motivado da presença dessas pessoas. Você sai querendo conquistar, por quê? Porque existe palavras de esperança na boca dos crentes. Em nome do Senhor Jesus. Essa menina tinha palavras de esperança. E ela lançou essas palavras de esperança. Se o meu Senhor soubesse que existe um profeta em Israel, ele o curaria dessa lepra. E para terminar, pastor, o que nós podemos aprender para ser um instrumento de cura, pastor? Confie totalmente no poder de Deus. Pastor, confiar totalmente no poder de Deus? Totalmente. Essa menina, ela sabia o Deus a qual o profeta Eliseu servia. Ela conhecia o Deus de Israel. Sabia do poder dele. Sabia do que ele poderia fazer. E eu vou voltar a falar o que eu falei aqui no início. Essa menina confiou no poder de Deus. Mesmo ela tendo saído presa da sua aldeia e vindo ser escrava na casa de Naamã. Essa menina confiava no poder de Deus, mesmo com os seus pais que possivelmente foram mortos pelas tropas sírias. Essa menina confiava no poder de Deus, mesmo a sua aldeia sendo toda destruída pelos sírios. Essa menina confiava no poder de Deus, mesmo dificuldades acontecendo na vida dela. Deixa eu dizer uma coisa essa noite. Deus ele não diminui o seu poder. Deus não diminui a sua glória, porque Ele permite nós passarmos por algo na vida. Sabia disso? Uma coisa que eu aprendi há muito tempo, ainda na minha início de caminhada cristã, é que Deus ele é Deus em qualquer circunstância da minha vida. Eu aprendi um tempo na minha vida sobre isso, que Deus ele nunca vai perder uma porção do seu poder, que a glória de Deus nunca vai ser diminuída porque algo que eu queria não aconteceu. Mas mesmo em meio às minhas dificuldades, nos maiores problemas que eu já passei, eu sempre acreditei no poder de Deus. Pastor, acreditar no poder de Deus, às vezes, vendo uma situação que não é favorável para nós, o crente tem que aprender isso. O nosso Deus, ele é poderoso para curar, mesmo ele não me curando. Pastor, Deus é poderoso para trazer cura sobre a vida de
todos, mesmo não lhe curando, Ele é poderoso. E eu quero que nós possamos ter esse pensamento essa noite, dessa menina. Mesmo passando por tudo que ela passou, ela não deixou de acreditar no poder que o Deus dela tinha. Essa noite é noite de nós olharmos para o nosso Deus e, independente de qualquer situação que nós passamos ou passemos, sempre vamos acreditar no poder de Deus, tá bom? Por mais que aos teus olhos aquilo que você passa hoje não é favorável para você, mas Deus ainda continua sendo poderoso. Se eu pudesse colocar na tua cabeça, no teu coração hoje, que independente de qualquer situação ou momento, Deus ele continua poderoso, eu colocaria isso no teu coração, tá bom? Se eu pudesse colocar no teu coração para você nunca duvidar do poder de Deus, eu colocaria isso no teu coração. Mas eu te aconselho, nunca duvide do poder desse Deus, mesmo Ele não fazendo algo na tua vida. Pode ter certeza disso. Fazendo isso, pode ter certeza, você vai estar caminhando para ser um instrumento de cura na vida de pessoas. Tá bom? Fique de pé essa noite em nome de Jesus. Glória a Deus.